paz, igreja. Vamos dar início ao culto. Os irmãos podem se colocar de pé. Estaremos orando, engrandecendo o nosso Deus, para que Ele possa receber todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento aqui na Tua casa, onde estamos aqui, Senhor Deus, para engrandecer o Teu nome. Que o Senhor receba neste momento a cada louvor, a cada adoração, a cada pedido que os irmãos tiverem no coração, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar recebendo neste momento. Abençoe também o pregador da Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor use aqui na Tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que nós podemos neste momento acreditar que o único poderoso é o nosso Deus, em nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Sentado no trono, seja o domínio, seja o dos séculos, seja o da honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória,
podemos manter a firmeza no Senhor. Esse é um louvor do 366, cantor cristão. Os irmãos podem estar nos acompanhando. Estar sempre firmados na presença do Senhor, amém? Esse próximo louvor, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas, poderá estar colocando no lugar das ofertas. Dízimos e oferta, poderá colocar no gasofilácio, amém?
sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não podem conter. E como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro em meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Só a igreja. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti pra te encontrar, de braços abertos em mesmo lugar. Que você possa correr para o Senhor, independente de onde você está. Abre o seu coração para Ele, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao Graça pastor. e paz, irmãos. Deixa eu tirar. Os irmãos os pastores que vêm pregar na igreja costumam tirar ou não? Pode tirar? Ok, em época de pandemia, nós temos que tomar os cuidados e entrar aí, fazer aquilo que os irmãos da igreja fazem, né? É uma satisfação poder estar aqui. Alguns irmãos aqui eu conheço, né? A maioria eu não os conheço. Eu conheço muito bem a irmã Edna. Irmã Edna foi nossa ovelha. O esposo dela, pastor Laurindo, foi responsável por eu ser pastor, juntamente com o meu tio, pastor Antônio Maciel Moreno. Era o pessoal aí mais da tradição, os mais antigos aqui de Ribeirão Preto, e eles foram aí os meus tutores aí, né? Aqueles que viram em mim a vocação, chamado de Deus, e nos levou para o seminário,
Eu estudei no seminário que o pastor Laurindo estudou, lá no Rio de Janeiro, né? E é uma satisfação, né, irmã Edna? A gente vê-la aqui, fazia tempo que a gente não se via, outros irmãos também, né, que a gente conhece de muito tempo. Meus irmãos, nós estamos aqui, né, não só para pregar a palavra de Deus, mas para dizer aos irmãos que nós pertencemos aí a uma associação. Nós temos aqui no Nordeste, a gente fala Nordeste Paulista, a Associação das Igrejas Batistas do Nordeste Paulista. E eu vou separar esse momento aí de mensagem em dois momentos. Um pouco eu vou falar da associação e, num segundo momento, eu vou falar daquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos nutre, né? É a palavra de Deus que nos dá força, é a palavra de Deus que nos dá vida, é a palavra de Deus que traz paz para o nosso coração, nesse momento complicado que nós estamos vivendo da sociedade. Então, é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Irmãos, esse primeiro momento da nossa associação, nós somos aqui 44 igrejas e congregações, aqui a gente chama de Nordeste Paulista, é toda uma região aqui de Ribeirão Preto e adjacentes. E 44 igrejas e congregações, e essas igrejas e congregações estão aí de uma forma cooperantes, né? Cooperando umas com as outras. Nós cooperamos no sentido de ajuda, nós cooperamos no sentido de estar juntos, e muitas vezes assim os irmãos talvez não participaram de algumas reuniões, ou talvez aqui alguns desconheçam, mas os pastores, todos os pastores batistas, os nossos pastores, os pastores desta igreja, todos eles participaram aí da nossa associação. O pastor Lúcio não foi diferente, né? Foi chamado por Deus para um outro ministério. Todo pastor, nós temos aí um princípio na nossa igreja, na nossa denominação batista, que os pastores, eles ficam na igreja até bem servir, e quem determina até quando o pastor bem serve a igreja é o nosso Deus. Deus, Jesus, né, é o Senhor da igreja, então os pastores passam e as igrejas ficam. Nós temos essa consciência, então nós estamos sempre preparando a igreja para o próximo pastor. Se você perguntar para mim, pastor Vanderlei, você está na sua igreja tal, e quanto tempo qual que é o seu ministério lá? O meu ministério é preparar a igreja para o próximo pastor, porque as igrejas ficam e os pastores passam. Os pastores são servos de Deus, né? Isso daí a gente vê muito no Novo Testamento, até o próprio Paulo, quando ele fundou ali, quando ele começou as igrejas, né? Paulo era um itinerante, e todos nós pastores batistas somos itinerantes nas igrejas. Alguns ficam a vida inteira, mas ele vai passar, né? Porque ele vai ser promovido para o andar de cima, e outros virão, e a gente prepara para isso. Então, a associação serve aí como um canal de ajuda também, de estar juntos, de levar orientação, né, de preservar os nossos princípios batistas, né? Quando que nós começamos, os batistas? Nós começamos, a gente tem pelo menos aí três linhas de pensamento. Uma diz que nós começamos lá com João Batista, com o Rio Jordão, com Jerusalém, né, a JJJ, e que a gente começou lá com a igreja primitiva, e a igreja batista, os princípios batistas têm estado aí na história desde quando começa ali os princípios aí da igreja, a igreja primitiva, as igrejas primitivas, né? Outros dizem que a gente começou lá com os anabatistas, outros dizem aí século XVI, século XV, outros dizem
que nós começamos aí com os separatistas ingleses, no século de número 16. Então, a gente tem aí várias linhas aí de pensamento, mas o certo é que nós estamos aqui. E nós seguimos os princípios da palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós não temos outro livro que não seja a palavra de Deus. Todas as nossas ações estão pautadas na palavra de Deus. Esse é um princípio batista. E a gente, como associação, como igrejas batistas, nós preservamos esses princípios. Um certo autor disse que as igrejas batistas, elas... um irmão lá do primeiro século, das igrejas primitivas, estando hoje, né, se ele pudesse pegar aí uma máquina do tempo e vir aí para o século 21, ele, dentro de uma igreja batista, ele se sentiria à vontade, porque nós temos como princípio a palavra de Deus, e nós usamos aí a palavra de Deus conforme os nossos irmãos lá na igreja primitiva, lá no livro de Atos. Nós seguimos esses princípios. E o nosso papel aqui na denominação, né? Eu sou o secretário executivo da nossa denominação, aqui da Associação das Igrejas Batistas do Nordeste Paulista. Há pelo menos aí 10 anos que eu trabalho na associação, 12 anos, né, como eu fui presidente da associação, e depois eu fui tesoureiro e secretário executivo da associação, e a gente tem aí visitado as igrejas. Nós temos igrejas conforme os irmãos que estão sem pastores, e nós temos igrejas que estão com os seus pastores funcionando, e a gente tem esse princípio de cooperação. Depois eu até conversei com o irmão, né? Eu conversei com uma irmã, eu não me lembro o nome, foi pelo WhatsApp, foi a primeira irmã que entrou em contato comigo, né? Vocês fizeram uma assembleia no dia 3 de fevereiro, e nessa assembleia vocês mandaram uma carta, né, para a nossa associação, pedindo aí para que a gente estivesse os ajudando. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para estar junto, não é para impor, não é para nada disso, porque as igrejas batistas são congregacionais, elas têm autogoverno, elas se governam a si próprias. Quem é o nosso, quem é o manda-chuva, vamos dizer assim, aquele que manda na igreja é Jesus Cristo, né? É Ele que é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja. Mas nós, como em Atos dos Apóstolos, nós tomamos as nossas decisões em assembleia de acordo com a vontade de Deus. O pastor não é um sacerdote da igreja, o pastor é um membro da igreja que tem uma vocação dada por Deus, tem um ministério, tem um dom de ensino, um dom de pregação, e esse dom foi Jesus, né? Pelo chamado de Jesus. Então nós estamos aqui para isso. Nós já sabíamos, né, desde parece do ano passado, a questão do pastor Lúcio, e a gente também veio caminhando nesse sentido. Os irmãos estiveram, alguns pastores pregando aqui dentro desse mês. Nós estamos também, nós fizemos aí uma lista com relação a isso, né, com pregações. Eu não sei até quando esses pastores estão aqui, mas nós já também temos aí alguns pastores que manifestaram o interesse de estar aqui cooperando e ajudando os irmãos nessa fase de transição em que o vice-presidente é aquele que está à frente da igreja. E a igreja de Deus é algo maravilhoso e muito sério. Nós estamos aqui, nós temos que cuidar da igreja do Senhor e entregar a igreja para as próximas gerações até que Jesus
volte, até que Jesus venha. Espero que seja logo, né? Porque todos nós, com certeza, estamos ansiosos, conforme o apóstolo Paulo diz, né? Vem, Senhor Jesus, Maranata, né? Então a gente precisa disso, precisa da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós ansiamos pela volta de Jesus, mas enquanto Jesus não vem, nós fazemos o trabalho de Deus. Nós somos os pés, nós somos as mãos, nós somos a boca de Jesus aqui na terra. Certo autor disse que nós somos como pequenos cristos, né? Cristos imperfeitos, mas nós somos nós fazemos a obra de Deus aqui, nós somos chamados para isso, todos nós que estamos aqui. Então, o nosso papel é muito importante, meu e de todos os irmãos aqui, até que Jesus venha, ou até que nós nos encontremos com Ele na glória de Deus. Amém? Então, pode contar conosco. Nós vamos ter uma reunião, né? Eu pedi para os irmãos, e tinha conversado com a irmã, né? Da gente ter uma reunião com a comissão, e a gente quer apresentar aí algumas ideias, algumas propostas para esse processo de transição pastoral, até que Deus ele fale para os irmãos aqui na igreja, ó, esse é o meu servo, que eu escolhi para essa igreja, né? Até lá, a gente, se os irmãos permitirem, a gente vai estar caminhando com os irmãos nesse sentido. Amém? Segunda parte é a palavra de Deus. Eu não sei até que horas vai o culto aqui, né? Mas eu vou ser breve na mensagem da palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34. Nós vamos meditar nesse texto, e o tema da nossa meditação é o crescimento do reino de Deus. Marcos capítulo de número 4, versículos de 26 a 34. Tema: o crescimento do reino de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deixa grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem alinhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes põe a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este momento e que estamos aqui na tua presença. Ó Deus, seja com cada irmão, com cada irmã, com cada um daqueles que estão aqui na tua casa de oração, seja com aqueles irmãos que logo mais à noite estarão te cultuando e te adorando através, ó Deus, da gravação que está sendo feita aqui. Ó Deus, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado pela tua igreja, tanto aqui como em todos os lugares. Nós te louvamos e te abençoamos, te louvamos e pedimos a tua bênção, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a tua palavra, pois é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
Irmãos, é uma parábola, né? Nestas parábolas, são duas parábolas, duas histórias de Jesus. Jesus compara o reino de Deus a uma semente que foi plantada por um homem, aí na primeira parábola, e ele compara o reino de Deus a uma semente de mostarda na segunda parábola. O reino de Deus é o senhorio de Cristo. O reino de Deus é o governo de Deus. A igreja, ela não é o reino de Deus, mas a igreja faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque aqui Deus reina. Neste lugar, Deus reina. Então, o reino de Deus, ele está aqui no nosso meio, e o reino de Deus está dentro de nós. Porque há um governo de Deus no nosso meio, no nosso contexto, em tudo aquilo que faz parte da natureza. Há um governo de Deus nesse ar que nós estamos respirando neste momento. Porque Deus governa o ar, né? O oxigênio. Eu sou professor também da rede pública. E eu tive a oportunidade, eu dou aula aí de uma disciplina que muitas pessoas não gostam, né? Que é matemática. Né? Fala que não gosta. Matemática é muito linda, mas as pessoas falam, eu não gosto, porque não conhece a beleza da matemática. Né? Se vê a lindeza da matemática, vai gostar. E eu também sou professor de ciências. Então, a gente percebe o quanto é assim, maravilhoso tudo aquilo que Deus faz. E o ar que nós respiramos aqui, tudo aquilo que Deus fez, né? Ele governa a natureza. Ele governa todas as coisas. E Ele nos governa porque Ele está em nós. Através do Espírito Santo que nos foi dado, através do selo de Deus, porque nós somos selados no Espírito Santo. Então, o selo do Espírito Santo tem a ver com posse, tem a ver com nós pertencemos a Deus, e tem a ver com proteção. Nós somos protegidos por Deus. Então, o reino de Deus está em nós. E o reino de Deus está no meio de nós. A igreja não é um reino, mas ela faz parte. O reino de Deus é muito amplo, e nós fazemos parte do reino de Deus. E é maravilhoso fazer parte do reino de Deus. Nós somos escolhidos por Deus para fazer parte deste reino. Nós um dia fomos chamados aí pela ação do Espírito Santo, e nós aceitamos o chamado de Deus, nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí sim, nós fazemos parte do reino de Deus. Por isso, Jesus quer nos ensinar algumas coisas nesse texto. São duas coisas que eu destaquei aqui nesse texto que Jesus quer nos ensinar. E sobre essas duas coisas que nós estaremos falando nos próximos minutos. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar nesse texto é que não é possível fazer a semente crescer por nossa vontade. É isso que Jesus fala. Nos versículos de 26 a 29, ele vai falar isso. Não é possível fazer essa semente do reino de Deus crescer por nossa própria vontade. Às vezes a gente quer fazer, mas por nossa vontade nós não fazemos esse crescimento do reino de Deus. Versículos 26 a 29, eu vou ler novamente, diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente na terra. Isso é o reino de Deus. E depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A ideia aqui, irmãos, é que esse reino cresce por si próprio. O reino de Deus cresce aqui no nosso meio,
por si próprio. A gente planta a palavra de Deus, que é a semente no coração das pessoas, e não dá sequer para explicar como cresce. Não tem como explicar como cresce. O crescimento da semente, o desenvolvimento aí do fruto do Espírito, são verdadeiros mistérios para todos nós. Por isso, nós vemos aqui na palavra de Deus que isso vai acontecer lá no íntimo, lá no coração da pessoa. Os irmãos podem perceber isso. Às vezes você fala, você planta a palavra de Deus, você ensina a palavra de Deus, você evangeliza uma pessoa, e às vezes você gasta muito tempo evangelizando uma pessoa. Eu já evangelizei pessoas desde quando cheguei aqui para Ribeirão. Eu cheguei no final de 2003, eu era de Ribeirão Preto, fui para o Rio, fiz o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, voltei para Ribeirão Preto, fui pastorear a Igreja Batista em Jardim Bela Vista, e muitas pessoas que eu evangelizei por muito tempo mesmo, essas pessoas, algumas vieram a se converter depois de muitos anos. Outras eu evangelizei e parece que a pessoa se converteu em pouco tempo, e outras ainda nós aguardamos aí, entendemos que aguardamos aí a conversão dessas pessoas. O que acontece no coração? Talvez essa foi também a sua história. Alguém te evangelizou por muito tempo e você se converteu ouvindo a palavra depois de muito tempo, ou talvez essa foi a sua história. Alguém falou de Jesus para você e você falou, bom, esse eu creio, esse realmente Jesus que é Deus, e você creu em Jesus muito rapidamente. Irmãos, é o que Jesus está falando aqui, que a semente não cresce por nossa própria vontade. Por isso que nós precisamos, se nós temos uma pessoa na nossa família que ainda não é convertido, e você tem orado por ela 10 anos, 20 anos, continue orando por ela, porque você não sabe quando a semente vai frutificar no coração dessa pessoa. Jesus Cristo dá o exemplo do agricultor aqui. Se o agricultor soubesse, né, quando que a terra ia frutificar, ele já prepararia, né, todas as coisas, ele prepararia tudo. Nós teríamos aí, e todo agricultor teria aí já o seu planejamento correto, mas não se dá assim. E Jesus mostra isso nesse texto. Ser agricultor requer grande dose de fé, também uma grande dose de paciência. Os irmãos que plantam aqui nesta igreja sabem muito bem disso. Você planta, e às vezes você acha que não está colhendo, mas há a colheita. Por isso que nós devemos, como igreja, plantar sempre a semente de Deus, ter fé que a semente vai germinar e esperar com paciência a hora certa, a hora de Deus. Pessoas se achegaram aqui. Essa igreja tem quantos anos, irmã Edna? Os irmãos lembram? 45 anos. 45 anos. Pessoas chegaram aqui há 45 anos atrás, começaram a pregar o evangelho aqui nesta igreja. Com certeza tinha ali, constituíram aqui uma congregação, uma igreja batista, com certeza tinha um número muito pequeno de pessoas aqui, mas essa igreja cresceu, essa igreja germinou, pessoas passaram por aqui, pessoas foram convertidas aqui, e esse é o tempo de cada um de vocês. Vocês estão aqui pela vontade de Deus, porque nós não sabemos como que o reino de Deus cresce, é um mistério,
mas nós temos que ser gratos a Deus, porque nesse momento, que é o nosso momento, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos cooperando com Deus para que o reino de Deus aqui possa crescer. Amém por isso. O segundo ensinamento do texto é que a partir de um pequeno começo, a semente vai crescer. Versículos de 30 até o versículo 32 diz assim: disse mais: a que semelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de que as aves dos céus podem alinhar-se à sua sombra. Irmãos, é interessante, Jesus Cristo traz essa parábola, né? E apesar de que a semente de mostarda não é a menor semente do mundo, e a gente sabe disso, mas era a semente de mostarda provavelmente a menor semente que os judeus, na época de Jesus, ali naquele momento, plantavam aí nos seus jardins. Então, não é a menor semente do mundo, mas era a menor semente conhecida naquela época de Jesus. E Jesus usa isso como ilustração do trabalho do reino de Deus, daquilo que o reino de Deus faz. Jesus começou com 12 apóstolos e logo já havia mais de 500 cristãos. Ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 6, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Pedro ganhou 3.000 pessoas em Pentecostes, e ao longo do livro de Atos nós vemos o número crescer o tempo todo. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 1 e versículo 7. Apesar dos pecados, apesar da fraqueza da igreja, porque nós não somos perfeitos, essa igreja não é perfeita, a igreja de Cristo ao qual eu pastoreio, eu tenho certeza que não é perfeita, nenhuma igreja batista é perfeita, nenhuma igreja cristã na face da terra é perfeita, mas se alguém perguntar assim, falar para mim, a sua igreja não é perfeita, eu falo assim, mas caminha para a perfeição. Nós caminhamos para a perfeição. Nós somos imperfeitos, glorificando, adorando e servindo um Deus que é perfeito. E um dia nós seremos glorificados por esse Deus. Então todos nós, seres humanos imperfeitos, nós caminhamos para a perfeição. E é por isso que nós somos chamados aqui, nesse tempo e nesse momento, para glorificar e para fazer a obra de Deus. Aquilo que nós fazemos, irmãos, é muito importante. Igreja não é pouca coisa, né? Tem gente que trata a igreja com desdém, tem gente que trata a igreja assim como se fosse um lugar aí só para fazer alguma coisa no domingo pela manhã ou pela noite, ou assim, ter assim, tem aquele, né, aquele peso na consciência, eu tenho que ir para a igreja, tal, tenho que demonstrar um pouco, né, que eu sou uma pessoa religiosa. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor de todo o universo. E quando os homens olham pelos telescópios, né, grandes telescópios que estão em volta aí na Terra, esses telescópios aí que foram lançados, eles olham o universo, eles veem as constelações de estrela, eles veem as galáxias, eles veem a maravilha que é o universo, mas quando eles olham pelos telescópios, eles não conseguem ver o fim do universo. Por quê? Porque foi um Deus infinito que fez o universo, que é finito, e é a esse Deus
que nós servimos, que nós adoramos. É esse Deus que chamou você para esse tempo, para fazer a obra de Deus aqui. Então, não é pouca coisa o que nós fazemos durante o sopro de vida que nós temos nesse momento, nessa passagem por aqui, nesta terra. E é um grande privilégio poder servir ao nosso Deus. Essa igreja, como já disse, começou com poucas pessoas. E vocês, quantos são agora? Isso é crescimento do reino de Deus. Se nós podemos fazer 2 aplicações dentro desse texto, e eu já estou encerrando. A primeira aplicação é: não desista de plantar a semente de Deus no coração dos seus familiares e dos seus amigos. Não desistam de plantar a semente. Provavelmente você tem pessoas que você ama que ainda não entregaram as suas vidas ao senhorio de Cristo. Provavelmente. Ore todos os dias por essa pessoa. Porque você não sabe quando que a semente vai germinar no coração dessa pessoa. É um mistério. É um mistério. Esse é o mistério de Deus. Esse é o mistério do reino de Deus. Mas tenha fé que a semente vai germinar. Espere com paciência esse momento, porque Deus que dá o crescimento e não somos nós. Às vezes a gente faz aí igreja com crescimento natural de igreja com isso, igreja com aquilo, vamos fazer a igreja crescer, programas de crescimento da igreja, mas se nós olharmos para o crescimento da igreja na palavra de Deus, no livro de Atos, nas igrejas primitivas que estão registradas no texto da palavra de Deus, nós percebemos que o reino de Deus cresce por si só. E lá em Apocalipse, capítulo de número 5, me parece versículo de número 9, vai dizer que todos estavam ali diante daquele que está sentado do trono e do Cordeiro, adorando, servindo, amando ao Senhor nosso Deus. Até mesmo quando nós formos arrebatados e formos para o céu, e aqueles que ficarem aqui na terra, na grande tribulação, alguns deles vão se converter, e o apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 7, quando ele tem a visão do fim da tribulação, ele fala que todas as línguas, todos os povos, todas as nações, aqueles que vieram da tribulação, esses vão estar diante do Cordeiro, diante daquele que está sentado no trono, adorando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Meus irmãos, nós precisamos estar firmes, com fé, pregando a palavra, a semente do reino de Deus, tendo paciência e crendo que essa semente vai germinar. Não desista de pessoas. Não desista de pessoas. Não desista da obra de Deus. De tudo aquilo que você faz na sua vida, de todos os bens que você tem, o bem mais importante é Deus. O que nós temos de mais importante é Deus. Saiba disso. E o salmista, ele é categórico em dizer isso, que o bem que nós temos mais importante na nossa vida é pertencer ao nosso Deus. É Ele que é o nosso bem mais precioso. E a segunda aplicação, e a última, eu já estou terminando, nunca desista da obra de Deus, porque o reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele vai crescendo. Foi assim com os discípulos e será assim conosco. Não desista da obra de Deus, porque Deus te chamou para uma grande obra. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos que estarão ouvindo este culto e cultuando a Deus conosco pela internet.
Que Deus esteja com todos vocês. Que a palavra de Deus seja sempre a lâmpada para os vossos pés e a luz para o vosso caminho, porque nós somos firmados na palavra de Deus. Vamos orar nesse momento? Depois da oração nós podemos encerrar o culto, né, irmão? Então nós vamos orar e depois nós encerraremos o culto e nós teremos também depois uma reunião com os irmãos aí da comissão de sucessão pastoral. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai que está nos céus, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o grande privilégio de poder estar te cultuando, Senhor, e te adorando, mesmo diante, ó Deus, do momento que tem afligido toda a humanidade, que é essa pandemia. Mas nós, ó Pai, pela tua graça, estamos vivos nesta terra, te adorando nesta igreja, porque o Senhor tem um propósito para a vida de todos aqueles que estão aqui, Senhor. E esse propósito é glorificar o teu santo nome. Por isso nós te louvamos, porque para este dia, para este tempo, para este momento, o Senhor nos concede a graça de poder estar aqui na tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos e nós te louvamos no nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a tua igreja e todo o teu povo por toda a terra. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.